Programa Um Novo Olhar. Olá, para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre limites. Você aí que está nos ouvindo e nos vendo, você respeita os seus limites? Pois é. Eu, Fernanda Malaquias, estarei com ela, Michele Rossetto, que eu já quero passar a palavra para dar suas boas-vindas. Seja bem-vindas, Mi. Olá, Fernanda. Olá a todos os nossos queridos ouvintes. É sempre um prazer participar do programa Um Novo Olhar, ainda mais para falar sobre limites, que é um tema que, para mim, é um tema muito especial. E vocês vão entender por quê. Vou falar sobre isso, viu, Fê? Boa, Michele. É um tema realmente muito bom, assim, potente, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Acho que refletir sobre limite sempre é muito importante. Então, para aquecer a nossa conversa hoje, Mi, já também agradecendo as perguntas que vocês nos enviam, né? Então, obrigada. E para aquecer, vou pegar aqui a pergunta do Bruno Santos, de Minas Gerais, que ele pergunta assim: como identificar quando os seus próprios limites não estão sendo respeitados, Michele? Uau, essa pergunta é muito boa. Agradeço o Bruno por enviar essa pergunta, porque é importante a gente falar sobre limites. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque ele engloba muitas coisas, viu, Fernanda? E, na verdade, assim, como é que a gente identifica quando os nossos próprios limites não estão sendo respeitados? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira lição de casa, é uma autoconexão com a gente, mas muito profunda e muito sincera, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas não sabem quais são os próprios limites delas. Então, olha só como a gente acaba se misturando em situações ali, tendo estresse, ficando ansioso, ficando depressivo, porque você não reconheceu os seus limites, quais são os seus limites. O outro ultrapassou esses limites e você nem sabia disso, e aí você adoece. Então, vamos começar do começo. Limite é uma coisa que a gente precisa aprender, e a gente aprende essa questão dos limites desde a infância. Tá? O que acontece muitas vezes? Eu sou de uma geração que eu tive uma criação onde eu tinha que ser muito boazinha. Então, é aquela coisa de ser muito boazinha, de respeitar o pai e mãe, de não falar alto, que não pode falar palavrão, que você tem que ser agradável com todas as pessoas. Então, eu vim dessa criação. E aí, o que acontece quando a gente tem esse tipo de criação que muitas pessoas, assim como eu, tiveram também? As pessoas acabam desrespeitando os nossos limites. Então, por exemplo, tem criança que não gosta de dar beijo. Sabe criança que não gosta de... A mãe força, não, dá um beijo na pessoa. Aí a mãe vai lá e força a criança a dar um beijo naquela pessoa para ela não ser mal educada. E tem criança que não gosta. O limite dela é aquele. Só que aí o que a mãe faz? Não, vai lá e dá um beijo, porque você está sendo mal educado, porque você é isso, porque você é aquilo. E aí é que começam as questões, né? Quando a gente não consegue separar. Então, vem isso na infância, aquela criança que não gosta de dar. Eu tenho uma sobrinha que ela não gosta de dar beijo, e eu respeito isso, é o limite dela. Ela não está sendo mal educada por conta disso. Ela me dá oi, mas ela não gosta de dar beijo. Eu vou lá dar um beijo nela, ela faz assim: ai, tia, não quero beijo. E tá tudo bem, ela tá sendo mal educada. Não, o limite dela é esse. Então eu preciso respeitar esse limite. E aí, o que acontece quando a gente não respeita esses limites também da criança? E essa criança, ela se torna um adulto, que ela não vai ter essa consciência do qual é o limite dela, até onde ela deve ir. Aí começa uma série de culpas. Então, percebe que, assim, essa autoconexão, ela é muito importante. A primeira coisa é, identifica quais são os seus limites, até onde você vai.
Até onde você quer ser respeitado? Ah, você é uma pessoa que não gosta muito de contato físico, de abraçar, de beijar? Tudo bem, não tem problema nenhum, deixa isso claro, a gente vai falar sobre isso também, como você se posicionar na questão dos limites, mas é importante primeiro ter essa reflexão interna, falar, peraí, eu sou assim, eu não gosto disso, esse daqui é o meu limite, disso aqui eu não passo, a pessoa chega até aqui, eu tenho um limite na amizade, eu tenho um limite no relacionamento, eu consigo dizer não, né? Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de falar não, porque acha que se falar não vai ser taxado de ruim, ou vai ser a chata da história. Então, você precisa fazer primeiro um trabalho interno com você, de entender quais são os seus limites. E aí sim, quando a pessoa está desrespeitando esse limite, está ultrapassando esse limite, como é que você vai falar, comunicar isso para aquela pessoa e falar, ó, até aqui eu vou, a partir daqui eu já não vou mais, porque o limite, ele engloba aí uma série de questões, mas respondendo, né, essa pergunta do Bruno, como identificar, é essa autorreflexão primeiro, Bruno. Primeiro você vai entender qual é o seu limite. O que pega para você quando alguém ultrapassa isso? O que você sente? Se você, né, eu usei esse exemplo do beijo, né, da minha sobrinha. Se você é uma pessoa que você não gosta de abraçar as pessoas, vem alguém te abraça, o que você sente? Aí você fala, nossa, essa pessoa está invadindo o meu espaço. Como é que você vai falar de uma forma educada, delicada para ela, de falar, olha, eu prefiro, né, dar tchau assim, né, não sou muito do contato físico, mas te agradeço, eu quero retribuir esse carinho de uma outra forma, encontrar outras formas de retribuir, mas você primeiro fazer essa reflexão de até onde você vai, né, de fato qual é o seu limite, e esse é um desafio, a gente reconhecer primeiro o nosso limite, né, Fernanda, isso aí é o mais desafiador. É desafiante mesmo, Michele. E você sabe, né? Você falou de geração e me veio muito forte isso, né? Domingo, no Dia dos Pais, eu estava num compromisso e veio uma questão assim, uma pessoa falou comigo, né? Veio me perguntar, fez assim, Fernanda, meu filho de 4 anos, meu filho, ele não gosta que toca nele, quando as pessoas vão tocar nele, né? Às vezes se aproxima mais ali de regiões que são íntimas para ele, né? Diz que ele fala para a pessoa, não, aqui não. Ele fala 4 anos. E olha que interessante, gente, isso, né? É reconhecer também os seus limites. Então, foi interessante porque eu tive essa oportunidade de falar para essa mãe e falar: que bom que o seu filho tem consciência dos limites e que bom que você conseguiu passar isso para ele. Né? Uma criança de 4 anos que já sabe, opa, até aqui pode ir, mais que isso não. Né? Então, já embarcando até para a próxima pergunta, Michele, a Bárbara Soares pergunta assim, de São Paulo, né? Ela pergunta assim, por que é importante comunicar claramente os seus limites para os outros? Acho que já linkou, né? Total! Você viu que maravilhoso? De 4 anos já ter essa consciência. E isso é muito legal, porque às vezes nem vem dos pais isso, né? Às vezes é da própria criança mesmo. Né? A minha sobrinha, ela é muito espontânea, assim, ela deixa muito claro os limites dela. O dia que ela tá para brincar, ela fala, hoje eu quero brincar, não, hoje eu quero ficar quieta. Ela deixa muito claro assim, o que ela quer fazer, e ela tem 5 anos também, né? Então é uma nova geração que é muito legal. E aí, qual que é o desafio? Como é que a gente entende isso também? Porque, como eu falei, a gente veio de uma criação que não tinha isso. Né, que não e não é, né, gente, assim, eu acho que é importante, não vamos também ficar culpando pai, mãe, quem criou a gente, avó, avô, porque é outra geração, é uma geração que aprendeu outras coisas, e assim, ninguém tem culpa de nada, né? A gente aprende que tudo foi por amor, é da forma como eles souberam também criar a gente, só que hoje a gente está com uma nova geração e com uma oportunidade de olhar para essa questão dos limites de uma forma totalmente diferente, né? E a gente também se conscientizar dos nossos limites. Então,
Por que que é importante comunicar claramente quais são os seus limites? Porque o outro, ele precisa saber. Eu sempre falo, né, Fê, que assim, a outra pessoa, ela não tem uma bola de cristal para saber o que eu penso, das coisas que eu gosto, até onde. Então, eu preciso deixar isso claro, né? Por isso que uma das coisas mais legais dessa questão de limites, de respeitar os limites, e para mim isso ainda é um grande desafio, eu ainda me trabalho bastante para entender quais são os meus limites, porque eu venho dessa geração da boazinha, a boazinha que diz sim para tudo, que tem que agradar todo mundo. Então eu ainda me trabalho muito para, né, ir falando, não, peraí, deixa eu me posicionar aqui, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, aqui eu vou, aqui eu não vou. Então é um trabalho interno que a gente tem que fazer, mas quando você consegue comunicar isso claramente, de uma forma, né, que não é agressiva, e aí eu já faço link também com a comunicação não violenta, que é outra área que eu gosto muito, trabalho muito com a metodologia da comunicação não violenta, que faz a gente enxergar isso. Então, como é que você vai falar não, mas de uma forma onde você vai se posicionar, né? Então, por exemplo, eu já tive casos, assim, de ir em aniversários, em festas que eu não estava com vontade de ir. Só que aí eu ia por quê? Porque eu queria agradar a outra pessoa, só que às vezes eu estava super cansada, então eu ia, e aí eu falava assim, nossa, mas por que que eu fui? Aí depois, a hora que eu chego, eu falo, ai, por que que eu fiz isso? Então, assim, eu não respeitei o meu limite. Agora não. Agora eu já consigo me posicionar. Eu falo assim, olha, hoje eu realmente estou muito cansada, eu não vou no seu aniversário hoje, e a gente pode almoçar outro dia? E aí almoça, eu e você, a gente conversa, então eu encontro outras formas, né, de me posicionar, de respeitar o meu limite, mas de uma forma amorosa, de uma forma não agressiva, de uma forma, né, até carinhosa, de tentar achar uma solução para que também a outra pessoa não se sinta, né, não sinta que eu estou desmerecendo ela, muito pelo contrário, eu só estou respeitando o meu limite. Então, olha como é importante você comunicar qual é o seu limite. E a dica de ouro de comunicar o seu limite é você falar de você. É você falar do que você está sentindo, é você se conectar com o seu sentimento. Porque a hora que você faz isso, a hora que você se conecta com o seu sentimento, então, hoje eu estou muito cansada, ou, puxa, hoje eu estou triste, tal situação aconteceu, não estou afim de falar hoje, não estou muito afim de conversar, a gente pode conversar em outro momento. Olha que legal, você está respeitando os seus limites, respeitando coisas que aconteceram com você, declarando isso para outra pessoa, porque, como eu falei, ela não tem uma bola de cristal para saber o que você está sentindo, o que aconteceu ali na sua vida, e você declara isso de uma forma que não é agressiva, de uma forma delicada, para o outro também se conectar com o seu sentimento. E aí é muito legal, Fernanda, porque muitas vezes, quando você declara isso, isso é sincero, você está sendo sincero, né? Diferente, é muito pior quando você fica arrumando mil desculpas para não ir, não, seja sincero, fala a verdade, fala o que você está sentindo, fala o que está acontecendo com você, para o outro se conectar e entender. Então, é super importante a gente fazer aí essa comunicação clara de quais são os seus limites, mas tem esse passo anterior que é identificar isso, né? Primeiro, identificar quais são os seus limites, Fernanda. Boa, Michele, boa, muito bacana, né? Isso, começar primeiro por nós, né? Agora, seguindo aqui, uma pergunta da Maiara Martins, de São Paulo também, bem interessante, porque ela já traz um outro olhar, né? Assim, um outro campo que também envolve os limites e que também precisamos de muita consciência. Que é, o que significa respeitar os limites em um relacionamento? Opa, olha aí agora está envolvendo também outra pessoa, né? Às vezes um relacionamento com a família, um relacionamento amoroso, com o irmão, com o pai, com a mãe,
por isso que é legal a gente entender, né? Faz essa autoconexão, você respeita os seus limites, só que aí você também está atento aos sentimentos e ao que está acontecendo também com o outro. Então, eu sempre recomendo ter conversas sinceras. A gente fala que são essas conversas, né, importantes para ter. Se você está começando um relacionamento, vamos lá, um relacionamento de casal, né? Já tenha conversas, né? Olha, até onde, do que você gosta, do que você não gosta. Eu tenho conversas super, super legais, assim, com meu marido, ele é cheio de manias, e aí eu tenho que respeitar as manias dele, assim como eu também tenho as minhas manias. Então tem coisas que eu gosto, né? Tem coisas que eu falo, olha, por favor, né? Vamos manter isso aqui assim, dessa forma, tudo bem, a gente pode manter. Tem coisas que às vezes ele não concorda, mas ele respeita. Então, olha só, né? Quando você tem um diálogo sincero com a pessoa e um diálogo saudável com aquela pessoa, você vai colocar as coisas que são importantes para você e a outra pessoa vai também dizer as coisas que são importantes para ela, e aí vocês chegam aí num equilíbrio para estabelecer um relacionamento saudável, né? Ontem mesmo eu atendi um caso de uma moça que ela estava com essas questões, assim, de relacionamento, né? E ela veio com muitas queixas. Ela falou, poxa, meu namorado, eu mando mensagem para ele não me responde, eu fico preocupada, às vezes ele fica 2 dias sem mandar mensagem, e eu não gosto disso, eu já falei várias vezes que eu não gosto disso, que ele aí ela estava criticando ele, né, falando, é porque ele não tá nem aí para mim. Eu falei, não, para tudo, como é que você se sente nessa situação? O que acontece com você? E aí você declara isso para ele, olha, quando você não responde a minha mensagem, eu fico preocupada, eu fico triste, vamos combinar de toda vez, aí faz os combinados, vamos combinar de você me responder, tá? Quando você chegar na sua casa, à noite, só para eu ter um retorno, para mim é importante isso. Você percebe como você coloca a situação sem ficar criticando, agredindo a outra pessoa verbalmente. Não, você fala de você, as coisas que são importantes, o que você gostaria, de que forma, né, aquilo é importante para você, e aí tenta ter um diálogo saudável, né? Relacionamento, eu acho que é isso, né, Fernanda? É a gente tentar ao máximo, assim, encontrar esse ponto de equilíbrio, respeitar a outra pessoa. Vão ter muitas coisas que às vezes a gente não vai concordar, e tá tudo bem, a gente não precisa também concordar com tudo, mas é importante a gente respeitar o modo de ser daquela pessoa, o jeito dela pensar, o jeito dela agir, e aí achar, encontrar boas estratégias para que os dois fiquem satisfeitos, né, nesse relacionamento. Fernanda. Muito bem, Michele. Olha, Mi, vou fazer uma pausa aqui para reforçar, né, a parceria que nós temos com a FEAL, nós do Instituto Evoluir, temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Legal, pessoal? Então, eu vou deixar aqui para você que está nos assistindo, nos ouvindo, um convite para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, tá? Nos ajude a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode nos ajudar espontaneamente por 2 formas. Então, a primeira é pelo Pix, DDD 11, né? 972610272. De maneira segura, tranquila, de boa. Agora, se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode ter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Importante ter essa pausa, né, Mi? Porque nós estamos falando de limites e eu acho que é isso que esse último ponto que você trouxe foi muito interessante, né? O quanto que refletir sobre os nossos próprios limites, primeiramente nós, isso reflete numa relação, né? Então, assim, pessoal, você que está nos ouvindo, nos assistindo, sentiu que precisa aprofundar essa reflexão?
Michele e tantos outros profissionais da rede, né, do Instituto Evoluir, estão à disposição para isso, né, com apoio possível a gente mergulhar aí nessa reflexão que é sobre limites, porque envolve outras coisas, né, Mi? Tem outras coisas que vão entrelaçando quando a gente fala de limites, né, que nem você trouxe a questão da infância, então tem todo um processo também, né? Mi, vou seguir aqui com a Aline Oliveira, de São Paulo. Ela tem uma pergunta muito interessante. Ela pergunta assim: quais são os sinais de que você está ultrapassando os limites de uma outra pessoa? Isso é interessante também, né? Saber e ficar atento. Essa pergunta é muito legal, porque podem ter diversos tipos aí de pessoas. Pode ter aquela que realmente não se posiciona, como eu falei, né? Que nem ela sabe quais são os limites dela, só que aí o que começa a acontecer com uma pessoa quando ela tem os limites dela sendo ultrapassados? Ela pode ficar uma pessoa mais depressiva, às vezes pode ficar uma pessoa um pouco mais ansiosa, às vezes fica uma pessoa mais agressiva. Sabe aquela pessoa que começa a dar patada em tudo? Ela não entendeu ainda o que está acontecendo com ela, mas de alguma forma acaba expressando alguma coisa de que não está legal. Né? Às vezes uma pessoa que fica mais raivosa. Então pode ter ali, quando você começa a perceber que a pessoa vem mudando o comportamento dela, pode ser um sinal ali de alerta, falar, opa, peraí, será que estou ultrapassando o limite dessa pessoa? Aí, se você já tem essa consciência, já abre para uma conversa, fala, olha, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui? Você não tá gostando de algo? Porque às vezes a pessoa, ela não consegue se posicionar. Gente, tem muitas pessoas que não sabem falar não, tem muitas pessoas que vão, né, absorvendo tudo, elas não conseguem expressar. E aí é muito difícil para outra pessoa saber se está passando o limite ou não. Mas se você está atento ao comportamento, você fala assim, puxa vida, eu estou percebendo que essa pessoa, ela... Né, eu tenho uma pessoa na minha família que ela é assim. E às vezes ela vai absorvendo tudo. E eu, como já estou atenta, eu cheguei outro dia para ela, chamei ela num canto e falei, olha, como é que está sendo isso para você? Como é que está sendo toda essa situação? Aí ela desabafou. Ai, Michele, não aguento mais. Eu não aguento, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu não durmo a noite. Nossa, aí veio um caminhão de coisas. Eu falei, opa, então olha só como a gente precisa estar muito atento ao comportamento da pessoa e sempre estar checando. Fala, olha, para você, tá tudo bem, né? Eu falar isso, né? O meu marido, Fernando, ele é muito engraçado, ele é muito reservado. E eu já sou um pouco mais aberta, assim, eu falo bastante da minha vida, ele não gosta de falar dos projetos pessoais dele, não gosta de falar nada. E aí já aconteceu algumas vezes de eu estar conversando na minha família e aí falar alguma coisa dele, assim, de algum projeto que ele estava envolvido, aí ele fecha a cara. Aí eu falei, não gostou que eu falei. Então, já ultrapassei um limite dele ali, que é de ser reservado. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, assim, a pessoa, ela vai dando alguns sinais quando a gente ultrapassa o limite, aí abrir uma conversa sincera, né, para saber até onde você pode ir ou não, Fê. Maravilha, atenção, né? Essa é a palavra. Mi, chegamos no final, passou muito rápido, gente. Eu falei, é um assunto que rende e rende muito. Então, gostaria de passar para você, fazer seu fechamento e já agradecendo também a sua presença. Eu que agradeço muito, é muito bom falar desse tema, como eu falei, é um desafio para mim, então o que eu quero deixar aqui de mensagem é façam essa autoconexão, gente, é super importante, assim, você entender quais são os seus limites é o primeiro passo, reconhecer isso e aí sim comunicar isso para outra pessoa. Lembrem-se disso, ninguém tem bola de cristal, a gente precisa falar, a gente precisa verbalizar as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, até onde pode ir, até onde não pode ir. Isso é super importante. E eu tenho certeza que se você conseguir fazer isso, você vai dar grandes saltos aí no seu desenvolvimento pessoal. E agradeço muito a participação, Fernanda, obrigada.
Maravilha, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, a nossa equipe técnica maravilhosa que nos apoia e dá toda a sustentação. E aguardo vocês numa próxima com mais um tema maravilhoso. Até! Você acompanhou Um Novo Olhar.